Bom, vamos direto ao ponto. Sabe aquela confusão enorme que a gente costuma fazer entre espiritualidade, religiosidade e religião? Pois é, desatar esse nó não é só um preciosismo acadêmico não, viu? É absolutamente fundamental para a gente entender como nós mesmos buscamos sentido para a vida e como a gente lida com aquelas crises pesadas. Nessa nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar fundo na psicologia da religião para descobrir exatamente onde terminam as fronteiras de um conceito e começam as do outro. Com certeza todo mundo aqui já deve ter escutado ou até falado aquela clássica frase: "Ah, eu sou espiritual, mas não religioso". Essa é, de longe, uma das expressões que mais bombam no mundo moderno. E olha que interessante, muitas vezes quando saem aqueles dados de censo e pesquisas demográficas, essa galera toda acaba sendo jogada na mesma caixa de sem religião. Só que na real isso mascara totalmente o cenário. A gente acaba ignorando que boa parte desse grupo continua tendo crenças fortíssimas, rituais super próprios e busca sim pelo sagrado. A grande sacada é que eles fazem isso fora daqueles moldes tradicionais engessados. E para a gente entender certinho como essa transformação cultural enorme está rolando, nosso roteiro hoje vai ser bem direto. Primeiro, o paradigma atual, depois vamos para definindo os três conceitos, passamos pela perspectiva da psicologia, saúde e enfrentamento e, para fechar, espiritualidade laica e secular. Vamos lá? Parte 1. O paradigma atual. A verdade é que o mapa global das crenças está virando de cabeça para baixo, e rápido. A sociologia contemporânea tem mostrado um salto absurdo naquele grupo que se autodeclara sem religião. Mas calma lá, isso não significa uma explosão de ateus da noite para o dia. A literatura deixa bem claro que, na verdade, a maior parte dessas pessoas só está rejeitando mesmo aquelas doutrinas mais rígidas, as instituições que eles veem como autoritárias. Eles preferem, digamos, montar sua própria experiência, correndo atrás do bem-estar e do sagrado, mas sem precisar bater cartão em uma instituição. E tem uma frase genial do pesquisador e psiquiatra Harold Colney, que ilustra isso perfeitamente. Ele fala como o termo espiritualidade, que surgiu lá no século XIX, simplesmente esticou, a palavra ganhou um escopo gigantesco. Hoje, quando a gente fala de espiritualidade, isso engloba coisas puramente psicológicas e positivas, tipo paz de espírito, felicidade e senso de propósito. O conceito ficou tão amplo que, em muitos meios seculares e acadêmicos, a espiritualidade acolhe até quem está a anos-luz de distância de qualquer ideia de um Deus. Virou um verdadeiro guarda-chuva. Número 2. Definindo os três conceitos. Para começar a organizar a casa, a base de tudo é a espiritualidade. E a grande sacada aqui é que ela não tem dono, não é monopólio de nenhuma igreja ou grupo. A espiritualidade é pura e simplesmente aquela dimensão mais ampla e inerente do ser humano. Sabe aquele impulso quase biológico que faz a gente olhar para o céu e perguntar de onde eu vim, qual o meu propósito ou por que a gente sofre? Pois é, isso é a espiritualidade pulsando naturalmente na mente humana. Agora, dando um passo adiante, a gente cai na religiosidade. Se a espiritualidade é o motor inato da busca por sentido, a religiosidade é quando a gente coloca a mão na massa. É o comportamento ativo. Tem a ver com a vivência pessoal de cada um, em como cultivar um estilo de vida ou criar uma ponte para o transcendente. E detalhe importantíssimo, essa prática íntima toda não exige obrigatoriamente que a pessoa esteja matriculada numa igreja ou seguindo uma cartilha oficial, tá? E aí chegamos na religião. A própria origem da palavra, que vem do latim religare, que significa ligar novamente, já dá a dica do seu papel de reconectar, mas no sentido de formar um tecido social. A religião é a estrutura hierárquica organizada. É ela que fornece as doutrinas aprovadas, os dogmas, os textos sagrados e os rituais, tudo desenhado para ser partilhado por uma comunidade de forma padronizada. Então, para não sobrar dúvida, vamos contrastar as duas. De um lado, a religião, a instituição, o coletivo, as regras de pertencimento. Do outro, a religiosidade, a sua vivência do dia a dia, o quanto você de fato incorpora as crenças no cotidiano. E a ironia da coisa é que nem sempre eles andam de mãos dadas. Quer dizer, é super possível a pessoa bater ponto na religião por pura convenção cultural, mas ter quase zero religiosidade íntima. E o oposto também rola demais. Alguém com uma religiosidade super vibrante e pessoal que recusa totalmente o pacote da religião formal. Muito louco pensar nisso, né? Seção 3. A perspectiva da psicologia. Chegou a hora de ver como os pesos pesados da psicologia enxergam essas engrenagens da mente operando. Vamos pegar o famoso psiquiatra suíço Carl Jung. Os colegas dele viviam dizendo que ele era meio místico, mas ele tinha uma visão clínica fascinante sobre o assunto. Para ele, a religião era quase como um instinto humano genuíno. Não era sobre confessar uma fé institucional, mas sim uma atitude do espírito. Uma observação super cuidadosa daquelas forças dinâmicas do nosso inconsciente profundo, aquelas mesmas forças que a humanidade ao longo da história chamou de deuses, demônios ou espíritos.
E bem no centro dessa teoria de Jung, brilha o conceito do numinoso. O que é isso? É aquela experiência emocional absurda, profunda, misteriosa, que simplesmente te atropela. O pulo do gato que Jung aponta é que você não cria ou decide ter o numinoso voluntariamente. Ele toma conta de você. É uma potência tão gigantesca que praticamente obriga a nossa mente a parar, observar e reverenciar com respeito. Outro gigante é o Viktor Frankl. Pensa num psiquiatra que estruturou suas teorias sobrevivendo ao Holocausto. Ele cunhou o termo dimensão noológica do ser humano. E ele escolheu essa palavra meticulosamente justamente para descolar essa nossa capacidade das amarras estritamente religiosas. O Frankl defendia com unhas e dentes que a essência genuína de ser humano é a autotranscendência, ou seja, é aquela nossa capacidade inigualável de encontrar sentido na vida justamente quando a gente se projeta para algo ou alguém fora de nós mesmos. Mas olha só, a neurociência moderna também entrou nessa discussão. Pesquisadores como a Dana Zohar e o Ian Marshall trouxeram para a mesa a hipótese de uma inteligência espiritual. E os estudos sugerem que a gente tem conexões neurais inatas lá nos lobos temporais, que o pessoal até apelidou de ponto Deus. É como se o nosso cérebro já viesse de fábrica com uma arquitetura biológica especializada em processar significados complexos, curar nossas fragmentações emocionais e encontrar sentido no meio do caos que é a vida. 4. Saúde e enfrentamento. E é exatamente por causa desse hardware biológico voltado para o sentido que a gente consegue encarar as maiores tempestades. Imagina o cenário mais tenso possível, tipo o corredor de uma UTI. Foi aí que o psicólogo Kenneth Pargament adaptou um conceito da psicologia cognitiva e criou a métrica do coping religioso e espiritual. Coping é como a gente lida com o estresse extremo. Nessa hora crítica, quando o chão some com um diagnóstico ruim e tudo parece incontrolável, as pessoas introduzem um sagrado, seja orando, meditando ou chamando o clero, como uma boia salva-vidas para tentar retomar o controle psicológico e emocional. Para destrinchar isso melhor, o Gordon Allport dividiu o comportamento em 2 modelos práticos. Primeiro, a religiosidade extrínseca. Essa é bem na base do utilitarismo. A pessoa faz promessa, barganha com o sagrado, tudo com o único objetivo de conseguir um benefício direto, tipo uma cura física. O outro lado da moeda é a religiosidade intrínseca. Aqui, a crença está tão enraizada na identidade da pessoa que ela fornece um propósito existencial sólido como uma rocha, independentemente de ter ou não a cura para o corpo no final da história. E os dados médicos mostram que essas abordagens geram resultados literalmente opostos. O coping positivo, através de preces e do senso de pertencimento, comprovadamente derruba o estresse e traz paz para o paciente. Por outro lado, de forma muito clara, o coping negativo traz um baita dano. Quando a pessoa entra num conflito espiritual mal resolvido com a sua divindade, ela adoece ainda mais. E pior ainda, o que é extremamente perigoso, é quando a crença é usada de forma tão desequilibrada que a pessoa resolve substituir ou abandonar os tratamentos médicos e as medicações científicas fundamentais. Diante de um impacto tão imenso assim na saúde, fica uma lição de ouro para todo o ambiente hospitalar. Cuidar do lado espiritual de um paciente não pode ser algo amador, muito menos impositivo. Isso exige uma rede super complexa e ética de disciplinas que cooperam entre si. A psicologia, a bioética e a teologia precisam sentar e dialogar. O objetivo tem que ser sempre acolher a dor humana, mas com respeito absoluto pelas nuances profundas, a autonomia e as escolhas de quem está ali no leito. E, finalmente, Seção 5. Espiritualidade laica e secular. Para a gente fechar nossa jornada, como será que tudo isso tem evoluído no século XXI, longe das instituições religiosas? O que a sociologia e a filosofia estão observando com pensadores como Michel Onfray é que, conforme os dogmas tradicionais enfraquecem, a gente tem construído uma ética super individualista. Nós nos tornamos indivíduos autônomos que simplesmente recusam a mediação daquelas autoridades milenares. A pessoa assume as rédeas do próprio destino, filtrando os valores no mercado da vida moderna, num esquema meio faça você mesmo, para conseguir alcançar algum equilíbrio moral e até um hedonismo possível. E essa autonomia enorme hoje corre solta por 2 vias principais. A primeira são os movimentos Nova Era. O pessoal desamarra as práticas das matrizes originais para buscar uma unidade mística super ampla e flexível. A segunda via, que ainda é mais radical, é a tal da espiritualidade secular ou até o ateísmo religioso. O grande argumento deles é o seguinte: olha, as pessoas podem e devem praticar meditação, buscar elevação moral e ter a paz mental que o sagrado oferece, mas a gente vai limpar tudo isso de qualquer teologia ou divindade sobrenatural da equação. O que nos leva, inevitavelmente, para a pergunta que amarra tudo que a gente conversou.
Num mundo que está cada vez mais laico e secularizado, onde é que a gente vai continuar ancorando a nossa busca pelo sentido último das coisas? Porque quer seja dentro da estrutura organizada de uma religião, quer seja numa busca espiritual totalmente independente, ou até naquela espiritualidade secular baseada na neurociência, no fundo, a constatação final é irrefutável. Esse nosso instinto humano de procurar significado e autotranscendência não desaparece de jeito nenhum. Ele só reescreve a própria rota. Fica aí o convite para todo mundo aprofundar suas próprias respostas para essa questão tão vital. Fiquem bem, continuem questionando e a gente se vê na nossa próxima análise.